pessoal, tudo bem? Sou Ailton, aqui da Caldense, sou coordenador de esporte da Associação Atlética Caldense e instrutor de squash. Estou aqui hoje a pedido do professor Fabiano, para falar um pouquinho do nosso esporte, que é o squash, que é da matéria de esportes alternativos. Ok? Então, o que é o squash e quando ele foi surgindo, né? Como surgiu? Temos algumas histórias que diz que o squash surgiu na prisão da Inglaterra e uma outra história que ele surgiu numa escola, na Harrow School. Tá? Então, na prisão, a turma começou a jogar uma bolinha de racquetball, que é uma bolinha de borracha na parede, batendo com algum taco, algum cabo de vassoura e tal. E essa bolinha era jogada contra a parede. E eles descobriram que quando a bolinha ficava furada, essa bolinha fazia eles correr mais, né? Corriam mais na quadra com a bolinha furada. Então, por isso, do nome squash, que é o nome do barulho que a bolinha faz na parede. Então, isso foi em meados do século XIX, tá? E a primeira quadra de squash montada foi na Harrow School da Inglaterra, tá ok? No Brasil, a primeira quadra de squash que veio para o Brasil, que foi montada, foi através das Minas de Ouro em Nova Lima. Os ingleses montaram uma quadra de squash em Nova Lima. E depois, mais ou menos no século XX, 1930, 30 e pouco, foi montado quadras no clube, em São Paulo, no SPAC. Foi a primeira quadra que teve no Brasil. O squash é jogado dentro de uma quadra de 9,75 metros por 6,40 metros, tá? Sendo que pode ter vidro no fundo ou parede no fundo, tá? O vidro no fundo possibilita a turma assistir os jogos. É compreendido com um jogo de raquete, com bolinhas, jogado uma pessoa contra a outra. Hoje a pontuação do squash vai até 11 pontos no sistema de tie break. Então fez o ponto, errou, fez o ponto já é da outra pessoa. Bom, agora nós vamos mostrar a quadra de squash e vamos mostrar o início de um jogo de squash, como ele é jogado, um pouquinho da regra do squash, um pouquinho do material que a gente utiliza para jogar o squash. Então, o material que a gente utiliza para jogar squash é uma bolinha de borracha, tá ok? Que ela tem 2 pinguinhos amarelos. Depois eu vou explicar a vocês a diferença de 2 para 1 pingo, para algumas mudanças que tem a bolinha. E o outro material que a gente utiliza é uma raquete, tá? A raquete de squash, ela difere muito do tênis. A turma fala que jogar o squash é a mesma coisa que tênis, não é. A única semelhança é jogo de raquete com bolinha, ok? Então essa é a quadra. Nós vamos dar um início do que a gente precisa para jogar o squash. Então a primeira coisa que a gente precisa para jogar o squash, a gente tem que saber o porquê das linhas que nós temos na quadra. Então, para iniciar o jogo, nós temos 2 quadrados nas laterais do squash que iniciam para fazer o saque. Como é efetuado esse saque? Nós temos que estar com pelo menos um pé dentro dos quadrados, tá ok? Nós temos que jogar a bolinha, essa bolinha tem que bater acima da linha central e tem que ser cruzada. Então, quando se joga a bolinha, ela bate acima da linha e ela tem que ir para o outro lado. O movimento mais ou menos é esse. Não foi para o outro lado, então não é válido. Então, aí foi válido. Então, pessoal, esse é o saque. Então, quando a gente saca, o adversário rebate essa bola, ok? Se a bola é boa, o jogo dá continuidade. Quando ele erra o ponto é meu. Então, obrigatoriamente, se eu saquei do lado direito, eu tenho que vir para o lado esquerdo para sacar, ok? Venho eu do lado esquerdo e saco, faço o movimento do saque e continuo o jogo. Caso o ponto é do meu adversário, ele escolhe de que lado ele vai sacar, se é do direito ou do esquerdo. Então, a troca de saque a gente escolhe. Agora, quando a gente faz o ponto, nós obrigatoriamente temos que trocar o lado para sacar. Pessoal, então, a grande diferença
além do material que a gente usa do squash para o tênis, é que o nosso movimento do squash sempre ele parte de cima. Então a raquete vem em cima, bate na bolinha e termina. Enquanto no tênis a gente faz por baixo. Então o squash, movimento em cima e termina. Então, forehand aqui, a hora que vai fazer o backhand aqui. Então, esses são os movimentos básicos do squash, ok? A raquete sempre vem em cima. Então, as melhores jogadas que a gente faz no squash são as bolas na paralela, certo? Que a gente daqui, movimento pé esquerda na frente, bate na bolinha para ela voltar na paralela, ok? Sempre nessa posição, tá? Fazendo no backhand, aqui, a raquete sempre termina na frente. O cuidado que nós temos que ter nos nossos movimentos é, como é um jogo muito próximo um ao outro, nós temos que tomar cuidado para não abrir essa raquete e não acertar o adversário. Pessoal, esses movimentos que nós fizemos, então, os movimentos básicos do squash. A gente bate uma bolinha lá na paralela, né, forehand e backhand. Mas junto com esses movimentos, nós podemos tirar o peso da bolinha, bate-se uma bola curta, um drop, ou podemos pegar essa bolinha sem que caia no chão, que é o voleio, que é igual ao movimento do tênis. Então, o jogo, quando acontece no voleio, fica um pouco mais dinâmico. Hoje, a maioria dos jogadores de alto nível adoram jogar com voleio, que acelera um pouquinho mais o jogo. Nós temos algumas jogadas, né, algumas faltas que podem acontecer no jogo de squash. Então o jogo de squash acontece todo na parede frontal, e nós podemos usar todas as paredes laterais também, desde que a bolinha bata na parede da frente. O que é considerado uma bola fora é quando ela toca fora das delimitações, tá, da lateral, e na frente quando toca abaixo da linha vermelha, que são 48 centímetros, tá, ok? Então isso seria as bolas fora do squash. E acontece algumas interferências durante o jogo. Então, se você tocar a raquete no seu adversário e atrapalhar a sua batida, a gente pode voltar o ponto. Se essa bolinha tocar no adversário, independente de qual condição ela tocar no adversário, a gente pode voltar o ponto ou já é considerado o seu ponto. O jogo de squash ele é jogado em melhor de 5 sets ou melhor de 3 sets. Os jogos internacionais, todos eles são jogados em melhores de 5 sets de 11 pontos, ok? Então, quem fizer 3 sets primeiro, ganha. Na pontuação do squash, se a gente igualar no 10-10, nós temos que abrir 2 pontos para terminar o set. Então, 12-10, 13-11, ok? No jogo de squash, o jogo de squash mais amador, não muito profissional, o jogo é considerado com um árbitro só. O árbitro fica sentado do lado de fora, no meio da quadra, atrás do vidro, comandando o jogo. Em jogos da PSA, né, que é o órgão que comanda o circuito mundial, ele tem 3 árbitros. Um árbitro no centro e 2 árbitros laterais para resolver se tiver alguma interferência no jogo, alguma dúvida, para saber de quem que é o ponto. Vamos passar alguns exercícios que a gente faz na parte iniciante, né, para a turma que está começando a jogar squash, aprender a correr e a retornar ao centro da quadra, tá, fazendo um movimento de raquete. Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer é indo à frente da quadra, sempre saindo com a perna esquerda, direita, esquerda, bate na bola, volta. Mais uma vez, esquerda, direita, esquerda, bate na volta. No treinamento, a gente utiliza isso mais ou menos em torno de 5 minutos, ok? De cada lado. Então a gente faz aqui, ok? E depois a gente repete do outro lado. Agora aqui, nós fazemos com a perna direita na frente. Direita, esquerda, direita, e faz o movimento. Mais uma, direita, esquerda, direita, e faz o movimento, ok? Fizemos um movimento para frente.
Agora nós vamos fazer um movimento para trás, mas sempre bater na bolinha na frente, ok? Então, vamos lá? Vem, bateu, voltou, vamos, vem, bateu, voltou, mais uma, vem, bateu. Preste atenção que quando a gente sai no movimento, a raquete já está em cima. Saiu para o movimento, raquete em cima. Saiu para o movimento, raquete em cima. Pessoal, e encerrando o que nós estamos falando, então, através da revista Forbes, ela fez um estudo para identificar os melhores esportes para a saúde. E o squash foi considerado o melhor esporte para a saúde. Dentro disso foi considerado alguns pontos, né? Pontos de lesão, pontos de gasto cardiorrespiratório. Então o squash obteve uma maior pontuação. Então o squash é um esporte de alta intensidade, tá? Considerando que os seus 10 primeiros minutos eles tornam um esporte anaeróbico, depois disso ele vem a ser aeróbico. E o esporte, quando sendo praticado corretamente, ele, em meia hora de squash, pode se queimar até 600 calorias. Então é um esporte que traz pouca lesão hoje, devido ao equipamento, devido às quadras ser todas com amortecedor, tênis com amortecedor, as raquetes hoje são mais leves, então não traz mais lesões. Antigamente tinham-se muitas lesões de tornozelo e cotovelo, e hoje, devido aos equipamentos, o squash não traz essas lesões. Então, por isso que o nosso esporte aqui, o squash, é considerado o melhor esporte para a saúde do mundo. Essa foi uma pequena introdução do que é o squash, como ele é jogado, algumas partes das regras. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo e quem precisar entrar em contato com a gente aqui na Caldense, pelo telefone da Caldense, 3722-1110 no ramal 37, que a gente tira alguma dúvida a respeito do esporte. Muito obrigado.